Oi, gente, sejam bem-vindos. A paz do Senhor Jesus a todos. Vão se achegando aí, nós já vamos iniciar. Só estou compartilhando aqui rapidamente nos grupos aqui para o pessoal que acompanha. E nós já vamos iniciar a nossa aula de hoje. Só um instantinho. Muito bem. Então é isso, gente. Uma boa noite a todos os irmãos e a todas as irmãs que estão chegando aí para a nossa última aula, hein, gente? Hoje é a nossa última aula do nosso curso de escatologia. Se as minhas contas estiverem certas aqui, hoje é a aula número 15, né? Então serão 15 aulas no total aí. E então hoje a aula 15, a última aula. Hoje nós vamos falar sobre o que é chamado, né, na teologia, na escatologia mais especificamente, é chamado de o estado eterno, tá? O estado eterno. Então nós vamos falar hoje sobre esse assunto, o estado eterno ou o estado final, tá? Então esse é o nosso tema de hoje. Hoje, gente, nós vamos nos basear no texto bíblico de Apocalipse, né? Eu quero te incentivar, caso você esteja com a sua Bíblia aí, para você nos acompanhar na leitura do texto bíblico de Apocalipse, capítulo 21, né? Nós vamos ler aqui alguns versículos aqui no capítulo 21 e vamos ler também alguns versículos no capítulo 22, tá? Então, se você puder ter a sua Bíblia em mãos, nós vamos vamos ler, né? Vamos ler os textos aqui, vamos comentar esses textos. E vamos então hoje aqui concluir o nosso curso, né? Espero que você tenha gostado, né? Você que participou desse curso. Se tiver alguém que não assistiu, né, às aulas anteriores, elas estão disponíveis, tá, no meu canal do YouTube, ok? Eu tenho um canal no YouTube que leva o meu nome mesmo. Você procura pelo canal, né, Ronaldo Guedes Bezerra, é o nome do canal, tá? No YouTube. E nesse canal você vai lá nas playlists, tá? E nas playlists você vai ter uma playlist que é especificamente desse curso de escatologia. Então já tem 14 vídeos lá, das 14 primeiras aulas, e aí eu vou anexar, tá? Entre hoje e amanhã eu já vou anexar essa última aula também. E aí você tem todo o curso lá. Então quem perdeu alguma aula, basta ir lá no canal, tá? E assistir, ouvir a aula que você perdeu e até mesmo ouvir novamente, né, gente? Porque eu aconselho muito que a pessoa possa ouvir várias vezes, tá? Ouça várias vezes as aulas, porque aos poucos, isso vai entrando, vai fazendo sentido, tá bom? Muito bem, então vamos lá. Nós vamos falar hoje sobre esse assunto, como eu disse para vocês, que a gente chama de o estado final, tá? Bom, gente, o livro de Apocalipse, ele, de acordo com essa interpretação pré-milenista, pré-tribulacionista, né? A gente entende que o livro de Apocalipse, ele tem uma cronologia, tá? Ele tem uma ordem cronológica, tá? Em geral, claro que tem alguns parênteses, tá? Existem alguns parênteses no livro de Apocalipse, mas em geral, o livro de Apocalipse ele segue uma ordem cronológica, ok? Dos acontecimentos escatológicos.
Então, você se lembra, né, só para a gente se situar aqui, que o capítulo 19 fala da segunda vinda de Cristo, tá? A segunda vinda, ao final da grande tribulação, Jesus vem, né? É aquela segunda vinda, então, visível, em que todo olho o verá, tá certo? Jesus, nessa sua segunda vinda, ele derrota o anticristo, né? Ele estabelece, então, o reino milenar, né? Então, Satanás é preso, o reino milenar é estabelecido, Jesus reina por 1000 anos, né? Lembra-se, né? Aí no final, isso está já no capítulo 20 de Apocalipse. O capítulo 19 fala da segunda vinda, o 20 fala sobre o milênio, né? E o 20 também fala que, então, Satanás ele é preso, né, antes do início do milênio, no final do milênio ele é solto, consegue ainda seduzir, né, muita gente, mas ele é então aí sim definitivamente derrotado e nós temos na sequência o juízo, né, do grande trono branco, tá? Então a gente falou disso na última aula, né, sobre o juízo final, o juízo do grande trono branco, tá certo? Isso está no final do capítulo 20. E aí então, gente, a partir do capítulo 21, então nós temos, na verdade, nós temos só mais 2 capítulos, né? O capítulo 21 e o 22 de Apocalipse, eles tratam então desse momento, né, que nós chamamos de estado eterno, que é uma nova ordem, então, de coisas, né? Para nós, teólogos pré-milenistas, pré-tribulacionistas e também dispensacionalistas, né, que é uma outra coisa que a gente não teve tempo de falar nesse curso, mas nós que seguimos uma linha dispensacionalista, o milênio, ele é uma das dispensações, né, com as quais Deus trata com os seres humanos, tá? Existem algumas dispensações, né? Os dispensacionalistas eles não são unânimes em dizer quantas dispensações são, né, ao longo da história humana. Alguns, acho que a maioria considera que são 7 dispensações, né, sendo que o milênio é a última dispensação. Dispensação seria uma forma de Deus tratar, né, com a humanidade. Porque, de fato, você percebe que existem momentos diferentes na história da humanidade. Existem tratos diferentes de Deus, né, com o ser humano ao longo da história. Então, por exemplo, o trato na época da lei, né, no Antigo Testamento, ele era um trato diferente do trato desse momento que a gente está vivendo, que a gente chama de dispensação da igreja, ou dispensação da graça, tá certo? E o milênio vai ser uma outra dispensação, vai ser uma outra forma de Deus tratar com o ser humano, tá certo? Então, gente, mas ainda assim, esses momentos de dispensações, né, as dispensações, esses momentos dispensacionais, eles ainda fazem parte, de alguma forma, dessa ordem na qual a gente está hoje, né? Dessa ordem que a gente está. Sendo que todas essas dispensações, elas acontecem no planeta Terra, tá? Da forma que ele está, basicamente da forma que ele se encontra hoje, né? Sem muitas alterações, tá certo? Agora, o capítulo 21 e o 22, eles vão descrever uma espécie de uma nova ordem, um novo estado de coisas. Por isso que a gente fala que é o estado eterno, porque aí, depois do milênio, né, depois do juízo final, conforme está escrito em Apocalipse 20, depois do milênio, depois do juízo do grande trono branco, é aí que começa então o estado eterno. É aí que começa a eternidade, vamos por assim dizer, né? O estado eterno, eu acredito que a gente possa dizer a eternidade propriamente dita, né?
Embora isso são conceitos bem assim, difíceis para nós, né? Porque Deus habita a eternidade, né? Deus habita a eternidade. Deus não está preso ao tempo, Deus não está preso ao cronos, né? Deus, ele habita a eternidade, né? Mas depois, então, depois dessa dispensação milenar, né? Depois do juízo do grande trono branco, tá? É aí que então se inicia aquilo que os teólogos chamam de o estado eterno, né? Ou a eternidade. E o texto de Apocalipse capítulo 21, ele começa falando sobre isso então. Então eu gostaria que você acompanhasse comigo aí na sua Bíblia, tá? Apocalipse capítulo 21, versículo 1. Eu vou começar lendo só o versículo 1 inicialmente, tá? Que diz assim, olha. Então, sempre lembrando, né, gente, que o livro de Apocalipse, ele é uma visão, né, uma visão que Deus deu ao apóstolo João, tá certo? Quando João estava exilado, né, na ilha de Patmos, tá certo? Então ele teve essa visão. Então diz aqui João, o apóstolo João relata aqui o seguinte, capítulo 21, versículo 1 de Apocalipse. Vi novo céu, olha aí, novo céu e nova terra. Pois o primeiro céu e a primeira terra passaram. E o mar já não existe. Então o que João viu aqui? O que João descreveu aqui? Ele diz aqui que ele viu um novo céu e uma nova terra. Por quê? Porque o primeiro céu e a primeira terra passaram. Tá? Então, você percebe que a primeira ordem passou, agora surge uma nova ordem. O primeiro estado de coisas passou, agora surge um novo estado de coisas. Né? É interessante a gente entender que tudo isso aqui para nós não é fácil entender, tá, gente? Isso aqui, eu diria que é um grande mistério para a gente. Tá? Esses textos aqui não são fáceis de interpretar, não é muito fácil você cravar uma questão, é isso, é aquilo, né? Não é muito fácil, na minha maneira de ver, não é uma coisa simples e fácil de você fechar uma questão. Né? Mas nós temos algumas pistas aqui, tá certo? Então, me parece que fica claro aqui que o texto bíblico está dizendo que essa ordem que a gente vive hoje aqui, quando ele fala aqui, passou. Começa uma nova ordem. Tá vendo? Ele diz aqui, ó, vi novo céu e nova terra. Por quê? Pois o primeiro céu e a primeira terra passaram. O primeiro céu e a primeira terra é esse que a gente vive hoje. O primeiro céu e a primeira terra é esse no qual a gente está vivendo hoje. Mas nesse momento aqui, depois do milênio, depois do juízo final, né? Então inicia-se uma nova ordem, tá? Um novo estado de coisas. Por quê? O primeiro céu e a primeira terra passaram, diz o texto. E ele, João, viu um novo céu e uma nova terra. E até ele diz aqui no texto, e o mar já não existe, né? É interessante também, né, pensar nisso. O mar já não existe, né? Por quê? A gente não sabe exatamente o que esse texto quer dizer. Talvez seja uma referência aos oceanos, tá? Talvez, né? Talvez não seja uma referência aos rios, né? Não sei dizer. Talvez não seja uma referência às fontes de água doce. Não sei dizer. O mar, está dizendo, o mar já não existe, né? Bom, então, deixa hoje eu não consegui ainda colocar no meu blog o esboço da aula de hoje, tá? Eu vou ver se eu consigo colocar amanhã. Mas eu quero ler aqui algumas partes com vocês desse esboço que eu tenho aqui, que diz o seguinte, então, olha, acompanhe comigo aqui. O estado final dos crentes será precedido pelo passamento do presente mundo e pelo surgimento de uma nova criação.
Tá? Então, antes, né, do estado final, o estado final será precedido, então, antes que comece, vamos dizer assim, o estado final, esse estado final ele vai ser precedido pelo quê? Pelo passamento, ou seja, o presente mundo vai passar, né? E vai surgir uma nova criação, tá? Uma nova criação, como diz aqui, um novo céu e uma nova terra. O apóstolo João teve uma visão dessa nova criação. E aqui eu vou ler com vocês depois, porque ele vai descrever alguns detalhes aqui, no capítulo 21, no 22, a gente vai fazendo uma leitura juntos aqui e comentando, tá? Então, ele diz aqui que o apóstolo João teve uma visão dessa nova criação, né? Seguindo aqui, olha, somente depois que a nova criação estiver estabelecida, é que a nova Jerusalém descerá dos céus da parte de Deus. O tabernáculo de Deus será montado entre os homens e os justos adentrarão o seu gozo eterno. Muitas vezes é levantada a questão sobre se essa criação será inteiramente nova ou será uma renovação da presente criação. Então, essa é uma questão também interessante, tá? Gente, essa é uma questão bem interessante, né? Como diz aqui a última frase que eu li, né? Muitas vezes é levantada a questão se essa criação, quando ele fala aqui novos céus e nova terra, se será uma criação inteiramente nova ou se será uma renovação da presente criação. A gente não sabe dizer, tá? Os céus que existem e a terra que existe será renovado, é isso? Ou será feito tudo novo, né? Será uma criação inteiramente nova ou será uma renovação da presente criação, né? Será uma restauração. É uma questão que se debate, né, na teologia, na escatologia, tá certo? É uma questão que se debate. O texto diz, né, novo céu e nova terra, tá certo? Bom, aí, vamos lá. Nessa introdução que eu li, também ele fala sobre a questão da Nova Jerusalém. Então, nós vamos para o texto bíblico para ver isso no texto bíblico. Então, Apocalipse 21, versículo 2. Vamos lá. Então, diz assim, olha, 21, 2. Vi também a cidade santa. Então, preste atenção. O que João está vendo aqui? Ele viu novo céu e nova terra. Por quê? Porque o primeiro céu e a primeira terra passaram. Tá certo? E aí ele viu também o quê? Ele viu também a cidade santa. Aí ele identifica essa cidade santa, a Nova Jerusalém. Vi também a cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo, tá? Então veja, ele vê, gente, João vê descer do céu, né? Tudo indica que desse novo céu, né? Desse novo céu, João vê descer desse novo céu a cidade santa, que ele denomina aqui de Nova Jerusalém. E ela descia da parte de Deus, e ela descia ataviada, né, adornada, como noiva para o seu esposo. Tá? Então, ele usa essa figura aqui, que essa cidade, ela descia adornada, enfeitada, como uma noiva para o seu esposo. Verso 3, vamos lá, a gente vai falar mais sobre isso. Verso 3. Então, ouvi, olha, aqui os dois primeiros versículos, ele estava dizendo que ele estava vendo, né? Agora ele fala o que ele ouviu. Então ouvi grande voz vinda do trono, olha aí, uma voz vinda do trono, dizendo que eis o tabernáculo de Deus com os homens, eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Né? Então, é interessante essa
essa visão aqui e essa voz que ele ouve. Por quê? Porque essa cidade que ele vê descer do céu, por um lado, ela está ataviada, ela está adornada como uma noiva para o seu noivo, né? Ele usa essa figura aqui. Por outro lado, ele também diz que essa cidade é o tabernáculo de Deus com os homens, né? O que é o tabernáculo? O tabernáculo é como se fosse um templo, um santuário, né? Então é o tabernáculo de Deus com os homens. E Deus habitará com eles, e serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Então, gente, essa cidade aqui é uma coisa difícil da gente explicar, né? Mas assim, o texto dá a entender, pelo que a gente vai ler na sequência, você vai ver, dá a entender que é uma cidade mesmo, literalmente falando, tá? Porque aqui vai falar sobre os muros da cidade, as portas, a medida, os fundamentos. Então, é uma cidade literal, ao que tudo indica, é uma cidade literal. Mas, ao mesmo tempo, essa cidade ela é comparada com uma noiva. E a gente sabe que esse símbolo da noiva é o símbolo da igreja do Senhor Jesus Cristo, né? A igreja do Senhor Jesus Cristo. Opa, deu umas travadinhas aí. A igreja do Senhor Jesus Cristo é a noiva de Cristo, tá certo? Então, a gente entende o seguinte, essa cidade ela tem uma conexão muito, muito grande com a igreja. Porque essa cidade, embora tudo indica que seja uma cidade literal, ela também representa a igreja, ela representa a noiva. Por quê? Porque quem vai habitar nessa cidade é a igreja, é a noiva de Cristo. Né? Eu penso que é aí que está a ligação, a correlação. Né? Então essa Nova Jerusalém, essa cidade, é uma cidade literal, ao que tudo indica, e ao mesmo tempo é dito aqui que ela desce como uma noiva adornada para o seu esposo. Né? Então, é uma referência à igreja, né? Uma provável referência à igreja. Então, há uma conexão muito íntima entre a cidade, Nova Jerusalém, e a igreja. Por quê? Porque quem vai habitar nessa cidade, quem vai morar nessa cidade, nesse novo estado de coisas, nessa nova ordem, tá? Nesse novo estado, nessa nova ordem, nesse novo céu, nessa nova terra, quem vai habitar na Nova Jerusalém é a igreja do Senhor Jesus Cristo, são os salvos, né? É a noiva do Cordeiro. Então, por isso essa conexão aí íntima, né? Entre a cidade e a igreja e a noiva, tá? Bom, e aí nós temos aqui um verso muito bonito, né? Que é o verso 4, Apocalipse 21, 4, que diz assim: e lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Olha aqui, que coisa linda, né? Nesse estado eterno aqui, gente, porque você veja que até mesmo no reino milenar, né? Não digo para os salvos, né? Para aqueles que já estiveram com seus corpos glorificados, mas para as pessoas que viverem no reino milenar sem terem corpos glorificados, ainda vai haver, né? Vai haver as tentações, vai haver algum tipo de sofrimento, porque as pessoas vão morrer, né? Vão adoecer, vão morrer. Né? Então aí você já tem um motivo de lágrima, você já tem um motivo de sofrimento, de tristeza. Se bem que a Bíblia diz que no milênio, uma pessoa quando morrer com 100 anos vai morrer jovem, mas quem não tiver corpo glorioso no milênio vai morrer. E vai haver, então, sofrimento, a dor da partida, da separação. Só que nesse estado aqui agora, depois do milênio, que a gente chama o estado eterno, nesse estado, nessa nova ordem de coisas, nesse novo estado, né, em que o primeiro céu e a primeira terra passaram, em que o Senhor fez, né, novos céus e nova terra, e a nova Jerusalém desce da parte de Deus, tá certo?
ataviada, adornada como esposa, né? Essa Nova Jerusalém que é o tabernáculo de Deus com os homens. Então, nesse contexto, diz aqui que o Senhor lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Aí não vai ter mais lágrima, né? E a morte já não existirá. Aí não existirá. Até no reino milenar, para os que não tiverem corpos glorificados, ainda haverá morte. Mas aqui nesse momento agora já não haverá mais morte, né? Diz aqui, ó, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Né? Então, é um texto muito bonito, né, gente? É um texto que fala de conforto, que fala de consolo aqui, tá certo? Bom, vamos lá. Aí o verso 5 diz assim, vamos seguir no texto aqui, eu ia ler umas partes aqui do esboço, mas eu estou achando melhor a gente ir direto para o texto bíblico e a gente vai tentando comentar aqui, qualquer coisa eu volto ali no esboço para ler algum comentário. Mas olha só, no verso 5 de Apocalipse diz assim, e aquele que está assentado no trono disse, quem é que está assentado no trono aqui? Né? A gente entende ser o Senhor Jesus, tá? Pelo contexto aqui, olha só. E aquele que está assentado no trono disse, eis que faço novas todas as coisas. Olha aí, tudo é novo, novo céus, nova terra, né? Nova Jerusalém, tá certo? Eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou, escreve, né? Falou para João, aquele que está assentado no trono, falou, escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Verso 6, disse-me ainda, tudo está feito. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Quem que é o alfa e o ômega e o princípio e o fim? É o Senhor Jesus, né? Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim, tá certo? E aí diz aqui também, verso 6, eu a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida, né? Então a quem tem sede, olha aqui, darei de graça a fonte da água da vida, né, gente? Então, por isso que nós temos que ter sede, né? Sede espiritual, tá certo? Sede das coisas espirituais, porque Jesus diz aqui, a quem tem sede darei de graça da fonte da água da vida, né? Verso 7, o vencedor herdará estas coisas. Quem que vai herdar essas coisas aqui? O vencedor. E eu lhe serei Deus e ele me será filho. Agora olha o 8, olha o verso 8. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Tá? Então, nessa cidade aqui, a Nova Jerusalém, nessa nova dimensão, nessa nova ordem, nesse novo estado de coisas aqui, no novo céu e na nova terra, no estado eterno, não tem vez, essa turma aqui não tem vez, né? Como ele diz aqui, covardes, incrédulos, abomináveis, assassinos, impuros, feiticeiros, idólatras e mentirosos. A parte que lhes cabe não é na Nova Jerusalém, não é no novo céu e na nova terra. A parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte, né? Muito bem, aí agora, gente, veja só, preste atenção, a partir do verso 9, o apóstolo João vai começar a descrever a Nova Jerusalém, a cidade que desce do céu, adornada como uma noiva, né? Uma referência aqui, a gente entende a igreja, né? Muito bem, verso 9 então, Apocalipse 21, 9. Então veio um dos 7 anjos
que tem as 7 taças cheias dos últimos 7 flagelos. Então, lembra dos últimos 7 flagelos da grande tribulação? Então, ele está dizendo aqui que um dos 7 anjos, um daqueles 7 anjos, que tem as 7 taças dos últimos 7 flagelos, diz ele, falou comigo. Esse anjo, diz João, falou comigo, dizendo, vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. Olha que interessante, gente. Preste atenção. Olha que existe uma conexão entre a cidade e a noiva. E a igreja. Não é? A ponto do anjo dizer aqui para João, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. Mas o que nós temos a seguir? A descrição da cidade. Então o anjo vai mostrar a cidade para João e está dizendo para ele que vai mostrar a noiva, a esposa do Cordeiro. Por que existe essa conexão? Existe essa conexão porque quem vai morar nessa Nova Jerusalém é a igreja, é a noiva do Cordeiro, tá certo? Então existe uma conexão muito íntima entre a cidade Nova Jerusalém e a igreja, a noiva do Cordeiro, tá? Por quê? Porque é a noiva que vai habitar nessa cidade, na Nova Jerusalém. Verso 10, e me transportou, né, esse anjo, diz João, e me transportou em espírito até a uma grande e elevada montanha. E me mostrou o quê? A santa cidade. Então veja, ele falou que ia mostrar a noiva e mostrou o quê? A santa cidade. Não é? Porque de alguma maneira a santa cidade é a noiva, porque a noiva vai morar nessa santa cidade, Jerusalém, a Nova Jerusalém. Né? Então existe uma conexão aqui, como eu estou falando, né? Então, olha, verso 10. E me mostrou a santa cidade, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. Né? Repete aqui que a Nova Jerusalém descia do céu da parte de Deus. Tá? Verso 11. A qual tem a glória de Deus. Tá? Então, essa santa cidade aqui tem a glória de Deus. O seu fulgor, o seu brilho, o seu fulgor, era semelhante a uma pedra preciosíssima, como pedra de jaspe cristalina. Tá? Então, João tenta descrever aqui, né, com palavras, com símbolos, né, com coisas para a gente tentar entender com a nossa mente humana finita. Ele descreve o fulgor, né, o brilho, a glória dessa santa cidade, da Nova Jerusalém. Tá? Verso 12, vamos lá, verso 12, olha. O verso 12 diz assim, tinha grande e alta muralha. Olha aí, preste atenção. Tinha grande e alta muralha essa cidade. Então você percebe que é uma cidade, é interessante, né? É a noiva, como diz aqui, é a esposa do Cordeiro, é a noiva, mas também é uma cidade literal. Tá? Por quê? Porque tinha grande e alta muralha. 12 portas, diz aí, ó, verso 12, né? Então, no verso 12 diz que tinha 12 portas. E junto às portas, 12 anjos. E sobre elas, sobre as portas, nomes inscritos, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. Então preste atenção aqui, olha, tem um detalhe interessante aqui. Então essa cidade, ela tinha uma muralha grande e alta, ela tinha, né, ou terá 12 portas, né? Sobre essas portas, nomes inscritos. E que nomes são esses? São os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. 12 tribos dos filhos de Israel. Tá? Segura essa informação aí. Aí o verso 13 diz, 3 portas se acham a leste, 3 ao norte, 3 ao sul e 3 ao oeste. Então a gente vai ver aqui na descrição
na sequência que essa cidade ela é quadrada, ela não é só quadrada, ela é como se fosse um quadrado. Sabe aqueles cubos? Aqueles cubos? É como se fosse um cubo. Porque ela tem a mesma largura, o mesmo comprimento, a mesma largura e a mesma altura. Tá? A gente vai ver aqui, porque o texto fala das medidas. Tá? O texto fala das medidas dessa cidade. Então, como ela é quadrada, diz aqui que tem 3 portas de cada um dos 4 lados. Tá? Então, 3 portas no norte, 3 portas no sul, 3 portas no leste. Tá? Então, tem 3 portas em cada lado. Aí o verso 14 diz assim, olha, a muralha da cidade tinha 12 fundamentos. Então, você vê que aparece bastante o número 12 aqui, você percebeu? 12 portas, 12 anjos, 12 tribos, né? Agora fala 12 fundamentos, no verso 14, a muralha da cidade tinha 12 fundamentos, e estavam sobre estes fundamentos os 12 nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Olha que interessante. São detalhes interessantes, né? Ó, vamos lá, repetindo. 12 portas, 12 anjos, não é? 12 nomes, 12 tribos, aí depois 12 fundamentos, 12 nomes novamente, nesses fundamentos dos 12 apóstolos, tá? Dos 12 apóstolos do Cordeiro. Então, o que acontece aqui? Você percebe que fala que sobre as portas estavam os 12 nomes das 12 tribos dos filhos de Israel, e nos fundamentos da muralha estavam os 12 nomes dos 12 apóstolos. Então o que a gente tem aqui, gente? A gente tem uma representação do povo de Israel e uma representação da igreja. Quando se fala das 12 tribos, dos 12 nomes das 12 tribos, você tem uma representação do quê? Do povo de Israel. E quando fala dos 12 nomes dos 12 apóstolos, a gente tem uma representação do quê? Da igreja. Então, o que nós entendemos? Que na Nova Jerusalém vão habitar todos os judeus salvos na dispensação lá do Antigo Testamento e todos os crentes salvos na dispensação da igreja. Tá? Lembrando que a igreja ela é composta por gentios e judeus também convertidos ao Senhor Jesus Cristo. Tá certo? Então, nessa Nova Jerusalém, quem que vai habitar nessa Nova Jerusalém? Né? Os salvos do Antigo Testamento, no caso os judeus, certo? Os salvos na dispensação da igreja e aqueles também que foram salvos também, né? A gente não pode esquecer que nós vamos ter pessoas salvas durante a grande tribulação e também durante o milênio, tá certo? Então, são esses, judeus e não judeus, tá? Que os salvos, né? Os salvos, judeus e não judeus, né? São os que farão parte e que habitarão nessa nova cidade, na Nova Jerusalém. Por isso se diz aqui que havia 12 nomes das 12 tribos inscritos, né? Sobre as 12 portas, e tínhamos também 12 nomes dos 12 apóstolos que estavam sobre os 12 fundamentos. Né? 12 fundamentos estavam sobre os 12 fundamentos, 12 nomes dos 12 apóstolos. Tá? Muito bem, então vamos lá. Vamos seguir agora aqui para o verso 15. Vamos lá. Verso 15. Vamos para o verso 15, vamos lá. Deixa eu ver o horário aqui. Aquele que falava comigo, então o anjo, né, que falava com João, tinha por medida uma vara de ouro para medir a cidade. Então aquele anjo ele tinha uma vara de ouro na mão para medir, né, as medidas da cidade, da Nova Jerusalém, para medir as suas portas e a sua muralha. Verso 16.
Olha só, a cidade é quadrangular. Olha que interessante. É aquilo que eu falei, né? É quadrangular, de comprimento e largura iguais. Está aqui no texto. Ó. E mediu a cidade com a vara até 12.000 estádios. 12.000 estádios. O seu comprimento, largura e altura são iguais. Está aqui, ó. Então, o que eu entendo aqui desse texto, gente? O que eu entendo? Que de largura, a cidade tem 12.000 estádios. De comprimento, ela também tem 12.000 estádios. E de altura também tem 12.000 estádios. Então, é como se fosse um cubo, né? Como eu falei, um cubo. Lembra daquele cubo mágico que o pessoal montava? Então, aquilo é um cubo, certo? Tem a mesma largura, mesmo comprimento e mesma altura. É um cubo. Tá? E quadrado, com 4 lados. Né? Quatro lados, 3 portas de cada lado, como a gente já falou. Tá? Agora, olha só, preste atenção. Aí você me pergunta, quantos são 12 estádios? Quantos são 12 estádios? Né? Numa medição atual, gente, 12.000 estádios é o equivalente a 2.200 quilômetros. Olha que interessante. Então essa cidade aqui, a Nova Jerusalém, se a gente for pensar em termos literais, ela terá 2.200 quilômetros de largura, de comprimento e de altura. Né? É muito grande, né? Muito grande. 2.200 quilômetros, sabe o que é isso? Eu estava pensando hoje, é mais ou menos a distância daqui de São Paulo, onde eu estou, até Salvador, por exemplo, na Bahia. Eu acho que é mais ou menos essa base aí, de São Paulo a Salvador, deve dar 2.000 quilômetros, 2.000 e pouco. Só para você ter uma noção. Isso é uma cidade, tá? É o tamanho da Nova Jerusalém. Tá? Isso é 2.200 quilômetros de largura, 2.200 quilômetros de comprimento e 2.200 quilômetros de altura. Tá? Essas são as medidas que o texto bíblico traz para a gente aqui. Vamos lá. Mediu também a sua muralha, 144 côvados. Tá? Só que aqui, gente, eu até olhei hoje a medida, qual seria essa medida aqui para a gente, em metros, mas eu terminei me esquecendo, tá? Me desculpa, não vou te dar esse dado aqui. Mas se você olhar na nova tradução da linguagem de hoje, já traz as medidas já traz, né, em metros, em quilômetros, enfim, tá? Já traz as medidas que a gente está mais habituado, tá? Então, depois, se você quiser saber exatamente quanto que são aqui, tá? Não lembro se elas puxando, não vou lembrar agora, não vou falar para não falar errado, mas diz aqui, mediu também a sua muralha. Eu ia deixar uma tradução na linguagem de hoje aqui comigo, esqueci, agora não dá para ir buscar lá. Mas mediu também a sua muralha, né, 144 côvados, tá? Medida de homem, isto é, de anjo. Aí o verso 18, a estrutura da muralha é de jaspe. Também a cidade é de ouro puro, semelhante a vidro límpido. Então, olha essa descrição aqui, tá? Ele fala da estrutura da cidade, né? Que será de jaspe, né? Jaspe seria uma pedra cristalina, né? E a cidade é de ouro puro, só que olha que interessante, a cidade é de ouro puro, mas semelhante a vidro límpido. Né? Então, imagina, um ouro puro, é puro, mas ele é translúcido, ele é como se fosse um vidro, né? um vidro límpido. Porque aqui nessa cidade é a glória de Deus que vai brilhar. Então é como se a glória de Deus fosse irradiar através desse ouro que é semelhante a um vidro límpido, um vidro transparente, translúcido, né? Então
É uma coisa, assim, eu penso que João, né, ele tentou descrever aqui, né, essa visão que ele teve com as imagens que ele conseguiu trazer à sua mente, tá certo? Mas isso aqui quer dizer o quê? Que vai ser uma coisa linda, gente. É uma coisa que é até difícil para a gente descrever com palavras, né? É muito difícil a gente descrever, tá? Isso aqui, segundo a gente entende, esse aqui é o céu. Essa realidade aqui que a gente está descrevendo é o céu. Tá? Porque às vezes a gente fala do céu, né? Você pensa no céu, né? O céu. Lá onde está o sol, a lua, as estrelas e tal. Só que nessa nova ordem aqui, nessa nova dimensão, provavelmente não haverá mais o sol, a lua, pelo que a gente entende aqui do texto. Porque a própria glória de Deus vai iluminar, né? Tá certo? Então, o céu aqui é essa realidade que a gente está descrevendo, tá? O céu aqui, quando a gente fala, nós vamos morar no céu, é esse céu aqui, não é o céu onde estão as estrelas, né? É o céu, ou seja, essa nova ordem, esse novo estado de coisas, a nova Jerusalém, esse é o céu. Essa é a eternidade, o estado eterno que os salvos vão habitar, tá? Embora tudo isso seja muito difícil, né? Eu volto a dizer, é um grande mistério para a gente, tudo isso. Mas a gente tenta aqui, né, achar algumas pistas aqui, né? Lendo aqui o texto bíblico, tá? Então, aí depois, o verso 19 diz: os fundamentos da muralha da cidade estão adornados de toda espécie de pedras preciosas, tá? Então, os fundamentos, né? A fundação, os fundamentos da muralha da cidade estão adornados, esses fundamentos, enfeitados de toda espécie de pedras preciosas. E aí ele vai citar aqui quais são essas pedras preciosas, está aqui no verso 19, está aqui no verso 20, eu não vou ler aqui porque são muitos detalhes. Deixa eu ver aqui, ó, o verso 21 diz assim, o 21 agora, capítulo 21, versículo 21. As 12 portas são 12 pérolas, né? Então dá a entender que as portas são feitas de pérolas, tá? Uma peça única, provavelmente. É isso que eu entendo, né? As 12 portas são 12 pérolas. E cada uma dessas portas de uma só pérola, tá vendo? Uma só pérola, né? Aí fala sobre a praça. Agora vai falar sobre a praça da cidade, ó, verso 21. A praça da cidade é de ouro puro, como vidro transparente, conforme a gente tinha falado agora há pouco. Então a praça é ouro, mas é um ouro como se fosse um vidro transparente, né? Translúcido, através do qual a luz irradia, brilha, né? Verso 22 diz assim: nela, nessa cidade, não vi santuário. Não vi santuário. Por quê? Porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Né? O que é santuário, gente? Santuário é templo. Né? Santuário é um lugar de adoração. Mas o texto está dizendo que nessa cidade, na Nova Jerusalém, não vai ter santuário. Não é como na Jerusalém antiga, que tinha lá o santuário, tinha lá o templo de Salomão, né? Que era o lugar onde o pessoal ia adorar. Na Nova Jerusalém, não, João diz, não vi santuário. Por quê? Porque o santuário é o Senhor. Se o Senhor habita na Nova Jerusalém, para que você precisa de um tabernáculo para adorá-lo, né? Se o próprio Deus, como diz aqui, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro habitam na Nova Jerusalém, habitam nessa nova dimensão, nessa nova realidade aqui, se o próprio Deus e o Cordeiro habitam, para que é necessário um templo para você ir adorá-lo? Para que é necessário um santuário, um tabernáculo? Não precisa.
O próprio Senhor é o santuário, ele está ali, né, para ser adorado pelos seus filhos, pelos seus santos, pela sua noiva, né? Olha só, verso 23, aquilo que eu falei agora há pouco, ó. O verso 23 diz assim: a cidade não precisa nem do sol, nem da lua, para lhe darem claridade, pois a glória de Deus a iluminou, e o Cordeiro é a sua lâmpada. Tá? Então, não vai precisar nem do sol nem da lua. Dá a entender que esses astros nem existirão nessa nova realidade, nessa nova dimensão. Né? Porque não vão ser necessários para darem claridade a essa cidade. Por quê? Porque a glória de Deus vai iluminar. E o Cordeiro é a lâmpada dessa cidade. Tá? E o verso 24 diz assim: as nações andarão mediante a sua luz, e os reis da terra lhe trazem a sua glória. Né? Então, a impressão que dá, né, pelo menos no texto aqui, é que nós nessa dimensão nova, de novo céu e nova terra, nós ainda teremos as nações de alguma forma, nós teremos os reis da terra, que trarão a sua glória, né? As nações andarão mediante a luz da Nova Jerusalém. Os reis da terra lhe trazem a sua glória. Verso 25. As suas portas nunca jamais se fecharão de dia, porque nela não haverá noite. Tá? Nessa cidade não haverá noite. Então as suas portas nunca jamais se fecharão. Né? Não haverá o perigo de ser invadida, de tiranos quererem conquistá-la, né? Não vai haver esse perigo. Então as portas ficarão, as portas jamais se fecharão de dia, até porque nela não haverá noite. Verso 26, e lhe trarão a glória e a honra das nações. Verso 27, nela nunca, olha só, gente, o 27, presta atenção, nela, nessa cidade, na Nova Jerusalém, nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada. Não adianta. Não adianta querer. Não tem como, tá? Nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada. Nem o que pratica abominação e mentira. Tá? Os que estão contaminados, que praticam abominações e mentiras, não penetrarão na Nova Jerusalém. Mas somente quem? Quem é que vai adentrar a cidade pelas portas? Quem é que vai adentrar? Mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Tá? Só os que têm os seus nomes inscritos no livro da vida do Cordeiro é que vão poder estar na Nova Jerusalém. Aí agora vamos para o capítulo 22. Vamos lá. Já tô aqui no meu horário. Capítulo 22, vamos ler mais alguns versículos aqui para a gente terminar. Ó, o capítulo 22 diz assim: então me mostrou, né, ainda João continua aqui relatando a visão. Me mostrou o rio da água da vida. Tá? Então nessa Nova Jerusalém existe o rio da água da vida, brilhante como cristal. Então esse rio da água da vida, ele sai de onde? Ele sai do trono de Deus e do trono do Cordeiro. Verso 2, no meio da sua praça, então existe uma praça, né? A gente já falou disso. Lá no verso 21, do capítulo 21, fala da praça. Aqui no capítulo 22, verso 2, também fala. No meio da sua praça, de uma e outra margem do rio, está a árvore da vida. Olha aqui, a árvore da vida. Né? A árvore da vida está ou estará na Nova Jerusalém, na praça da cidade. E é interessante que ela estará, diz aqui o texto, de uma e outra margem do rio, desse rio.
da água da vida, que sai do trono. Então, é uma imagem interessante. Você tem um rio e você tem a árvore da vida que está nas duas margens, né, desse rio. Talvez seja uma grande árvore cujas raízes estão nas duas margens e penetram talvez também no rio, né? Não sabemos, mas o texto está dizendo aqui, né, que no meio da sua praça, verso 2, de uma e outra margem do rio está a árvore da vida, que produz, essa árvore produz 12 frutos, olha mais uma vez o número 12 aqui, né? Produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos, tá? Então, as folhas da árvore são para a cura dos povos. Verso 3, 22, 3 de Apocalipse. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nunca mais haverá maldição. Nela, nessa cidade, estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão. Olha o verso 4, que lindo, gente. Contemplarão a sua face, e na sua fronte está o nome dele. Né? Então, nessa dimensão aqui, olha só, gente, nessa nova ordem, nesse novo estado, nessa nova dimensão eterna, os servos de Deus contemplarão a face do Senhor. Né? Aqui nós vamos poder contemplar a face de Deus. Nessa dimensão que nós estamos, nesse corpo corruptível, nós não temos como fazer isso, né? Literalmente falando, vamos dizer assim. A gente faz isso pela fé, né? Mas literalmente falando, a gente não faz isso. Mas aqui nessa nova ordem de coisas, nessa nova dimensão, nesse novo estado eterno, então o texto diz que os seus servos o servirão, contemplarão a sua face, e na sua fronte está o nome dele. Na nossa fronte vai estar o nome do Senhor. Aqui a gente pode fazer até um contraste, né, com a grande tribulação, em que na fronte dos perdidos estava a marca do anticristo, né, da besta. Né? Mas nesse estado eterno aqui, nesse novo estado, novo céu, nova terra, nova Jerusalém, essa nova dimensão, né, nesse novo estado de coisas, porque as primeiras coisas já passaram, aqui os servos do Senhor contemplarão a face dele, e a sua fronte, na fronte dos servos de Deus, está o nome do Senhor. Verso 5, então já não haverá noite, né? Nem precisam eles de luz de candeia, nem da luz do sol, não precisa. Por quê? Porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. Né? Então, aqui os servos de Deus reinarão com o Senhor pelos séculos dos séculos. Tá? Então, é isso, gente. Aqui nós temos essa descrição no livro de Apocalipse sobre o que a gente chama de estado eterno. Né? Aqui é a eternidade. Então, depois de todo aquele como que a gente pode falar? Aqueles acontecimentos, né, cronológicos, vamos dizer assim, que a gente trouxe aqui, né, o arrebatamento da igreja, a grande tribulação, né, a segunda vinda de Jesus no final da grande tribulação, o estabelecimento do reino milenar, depois do reino milenar o juízo final, o juízo do grande trono branco. Depois de todos esses acontecimentos, estou resumindo aqui, né? Tem muita coisa. Depois de todos esses acontecimentos, nessa cronologia, então o que vem? Vem essa nova ordem de coisas, esse novo estado de coisas, essa nova dimensão, o novo céu, a nova terra, a nova Jerusalém, tá? Com toda essa descrição aqui que a gente fez para vocês, tá? E aí eu só quero, para terminar, eu quero só destacar aqui, olha, no capítulo 22, eu quero destacar o verso 7, em que Jesus diz aqui, olha, agora já é uma advertência, né? Depois que João relata a visão que ele teve, então, né,
dessa nova realidade, da Nova Jerusalém, depois que ele relata isso, então vem aqui, ele relata, João também relata as palavras do Senhor, que diz assim, verso 7, Apocalipse 22, 7. Eis que veio sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Tá? Então, um lembrete aqui do Senhor, né? Venho sem demora. E aqui, uma bem-aventurança. Bem-aventurado, feliz, aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Então, nós temos que guardar, né? Nós temos que considerar, nós temos que estudar, nós temos que pensar, nós temos que meditar nas palavras da profecia deste livro, tá? O verso 11, gente, diz assim, olha só, o verso 11 diz: continue o injusto fazendo injustiça, continue o imundo ainda sendo imundo, o justo continue na prática da justiça e o santo continue a santificar-se, né? Então, tá aqui, né? Interessante esse versículo também, né? Que o justo deve se concentrar na prática da justiça, o santo deve continuar a se santificar, a se separar, a se consagrar para Deus. Porque aqueles que, infelizmente, têm optado por não se voltarem para Deus, eles vão continuar. O injusto vai continuar fazendo injustiça e o imundo vai continuar chafurdado na lama, né? Bom, e aí o versículo 14, ó, já estou terminando. Apocalipse 22, 14 diz assim, uma outra bem-aventurança aqui, ó. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Então eu te pergunto aqui, você quer ter o direito à árvore da vida? Você quer ter o direito à árvore da vida? Você quer entrar nessa cidade pelas portas, na Nova Jerusalém? Você quer entrar nessa cidade pelas portas? Então, se você ainda não teve, você precisa ter as suas vestiduras lavadas, né, no sangue do Cordeiro. Tá? Porque diz o texto, bem-aventurados, felizes são aqueles que lavam as suas vestiduras aqui, no sentido espiritual, né, lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que então lhes assista o direito. Aí essas pessoas que foram ou que forem lavadas as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, né, as suas vestes sujas do pecado, né, quando forem lavadas no sangue do Cordeiro, então a pessoa terá o direito, né, para que lhes assista o direito ao que? A árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Por quê? Verso 15. Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Mais uma lista aqui, né? Cães. E cães aqui não são animais não, tá, gente? Cães aqui é uma atitude, né? Pessoas que têm uma atitude, né, de devorar os outros, né? Como se fosse um cão, né? Então, fora ficam os cães, os feiticeiros. Opa, desculpa aqui. Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos e todo aquele que ama e pratica mentira. E para terminar, verso 17, tá? Para terminar aqui o verso 17, diz assim: o Espírito, aqui uma referência ao Espírito Santo, tá? O Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouça, diga: vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida, tá? Então, é isso, né, gente? O Espírito
o que eu entendo aqui desse texto é o seguinte: o Espírito Santo, está clamando, vem, né? Vem, Senhor Jesus. O Espírito diz vem. A noiva, quem que é a noiva? É a igreja, né? Então o Espírito e a noiva dizem, vem. Aquele que ouve, diga, vem. Nós temos que dizer isso, né? Maranata, hora vem, Senhor Jesus, vem, Senhor. Porque, gente, a gente não tem que temer a vinda do Senhor, né? A vinda do Senhor vai ser uma libertação para nós. A vinda do Senhor vai ser, sabe, a glória. Vai ser você sair dessa dimensão aqui de sofrimento, de dor, né, de injustiça, de pecado, de morte, de lágrima, de luto, para você estar eternamente com o Senhor. O problema da igreja hoje é que muitas vezes os crentes estão muito apegados a esse mundo, né? Tem muito crente que talvez não queira dizer vem, Senhor, ora vem, Senhor, né? Tem muito crente que está, não, Senhor, deixa primeiro eu ganhar mais dinheiro, deixa primeiro eu curtir bastante aqui, aí depois o Senhor vem, né? Mas, gente, essa dimensão é uma dimensão que tem o lado bom, não resta dúvida, todos nós gostamos de viver, né? Mas muito incomparavelmente melhor, gente, é estar com Cristo, né? Por isso que esse texto diz aqui, o Espírito e a noiva dizem vem. Aquele que ouve, diga vem. Então que você possa dizer vem, Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. E aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida, né? Então, se tem alguém que está ouvindo a gente aqui nessa live, nesse final desse curso, que ainda não entregou a sua vida ao Senhor Jesus, né? Que você possa ter sede, né? E ao ter sede, venha, venha. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba. Se você quiser, Deus pode te dar de graça da água da vida, tá? Então, gente, é isso, tá? Aqui a gente termina o nosso curso aí de escatologia. Espero que tenha sido bom para vocês, né? Eu sei que o ideal seria de forma presencial, para o pessoal fazer perguntas, e aí a gente vai conversando, vai debatendo e tal. Mas eu acho que tem várias pessoas que têm comentado comigo que estão gostando do curso, que têm sido abençoados, né? Eu acredito que deu para ter uma noção, deu para ter uma base, né? Dessa visão escatológica que a gente chama de pré-milenismo e pré-tribulacionismo, tá? E é isso daí, tá bom? As aulas estão todas, tanto aqui no Face, como mais fácil de achar lá no meu canal do YouTube. E você pode achar lá. Eu peço que você compartilhe, perdão, gente, que você compartilhe, né, com outras pessoas. Divulga aí esse curso, né? Passa o link para o pessoal. Se precisar do link da playlist, entre em contato comigo, tá? Eu vou deixar o número do meu celular aqui, porque eu sei que esse vídeo vai ser assistido depois por outras pessoas também. Eu vou deixar o número do meu WhatsApp, do meu celular. Quem quiser entrar em contato comigo, o DDD é 11, tá? O número é 96308 9988, tá? Então, repetindo, DDD 11 96308 9988, tá bom? 96308 9988. Por quê? Você pode entrar em contato comigo, me pede o link se você quiser o link da playlist, onde você clica ali, você clica no link, já vem a playlist toda, com as 15 aulas em sequência. Só você entrar ali, você já tem o link, clicou ali, você já vai para a aula que você quiser, tá? E também quero incentivar o pessoal, da seguinte, quem
assistiu esse curso, tá? Quem assistiu esse curso e ainda não adquiriu os livros do pastor Ronaldo, né, gente? Porque vocês sabem que Deus me deu o privilégio de escrever 3 livros. Eu devia ter deixado aqui para mostrar para vocês. Infelizmente eu não deixei aqui. Mas Deus me deu o privilégio de escrever 3 livros. O Abraão, Uma Jornada de Fé. Daniel, Vitória no Cativeiro. E o livro Avivamentos na História Bíblica. Tá? Se você foi abençoado por esse curso, pense com carinho em nos abençoar comprando esses livros, adquirindo esses livros, porque você ainda vai receber aí na sua casa 3 livros que você poderá ler e ser ricamente abençoado, tá? Então, entre em contato comigo, você me acha aí, não tem como não me achar. Eu tô no Facebook, eu tô no Instagram, eu tô no YouTube, eu tô no Twitter, eu tô em todo lugar, gente, vocês me acham. Digita meu nome aí no Google que você vai me achar, Ronaldo Guedes Bezerra. Você vai me achar. Tem o blog, tem várias maneiras de você entrar em contato comigo. O site, tá? Então, entre em contato comigo e eu te passo os valores dos livros, tá? O valor do frete, tá bom? E você, então, se você foi abençoado por esse curso, você pensa com carinho em nos abençoar também, tá? Comprando, adquirindo esses livros e tendo esse material para você estudar também, tá? Ó, a irmã Angelina Nutti até anotou aí o número do meu celular, para quem quiser, tá aí. DDD 11 96308 9988, tá bom, gente? Então, uma boa noite para você e Deus te abençoe. Compartilhe esses vídeos, compartilhe esse curso e que Deus abençoe a sua vida. E vamos ficar, né, atentos, porque Jesus está voltando. Vamos ficar alertas, vamos ficar preparados e vamos dizer, né, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Amém? Deus abençoe a sua vida. Fica na paz do Senhor.